Já vamos colocar fogo aqui. A maioria dos traders perde dinheiro? Perde. A maioria? A maioria. Você chutaria quanto? 90%. O filtro do mercado financeiro é implacável. Para dar certo no mercado, você tem que ser bom, no mínimo bom. Se você for mediano, você não vai dar certo no mercado. Então, por isso que a maioria perde. Até porque vem com a cabeça errada do que é mercado. Mas, em todo caso, o pessoal vem muito com a ideia errada. Muito com a ideia errada mesmo de que mercado financeiro é fácil, é rápido. Pelo fato de ser simples o acesso ao mercado financeiro, o pessoal acha que é fácil se tornar um profissional do mercado financeiro. E não é, nem um pouco. O que você já viu, né, como trader, mas o que você já viu de outros traders de perda? O que você já viu? O cara perder carro, perder casa? O que você já viu? Eu posso falar por mim, né? Eu venho da área de TI e trabalhei muito tempo com SAP e constituí um patrimônio considerável, né? Ganhava bem, tudo assim, considerável dentro dos padrões da profissão. Mas tinha apartamento, tinha carro, tudo. Entreguei tudo pro mercado. Né? Você literalmente quebrou com quantos anos? Isso, eu estou com 37, mais ou menos com 30, não, com uns 28 anos. 28 anos, tudo que você tinha conquistado? Eu entreguei pro mercado. Assim, eu estou no mercado há mais ou menos 18, 19 anos. Desde quando eu, primeiro clique, primeiro contato com o mercado até hoje, dá uns 19 anos. E desses 19, 8 foi perdedor consistente. Podia dizer que com 28 anos, sei lá, R$1 milhão. Ah, mais. Você perdeu mais de R$1 milhão? Mais que isso. Com 28 anos? Mais que isso. E nesses 8 anos, muitas pessoas se afastaram, né? Porque a vida é muito cruel. Ninguém quer estar do lado de perdedor. No que você não investiria em nenhuma hipótese? Criptomoeda. Tem um órgão regulatório e eu não sei, nunca sei o porquê sobe ou porquê cai isso. Pelo menos assim, não é minha especialidade, mas eu acredito que não tenha muito uma dinâmica para isso. Me incomoda um pouco. Bilionários, estamos aqui com o Jefferson Latos, estrategista-chefe da Latos e trader muito rico, né? Bom, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente quer saber como ele investe, como faz para ele ganhar muito dinheiro, como que ele já formou milhares de alunos, né? Na escola dele tem milhares de traders que são formados pela escola do Jefferson. E mais do que isso, a gente vai entrar em algumas questões polêmicas aqui de governo, etc, etc. Mas antes, solta a nossa vinheta aí. Bom, bilionários, antes da gente começar aqui a nossa entrevista, já se inscreve no canal. Estamos aí com 100 mil inscritos, 2 milhões de visualizações no canal. A gente está lançando nosso primeiro curso, 100 dívidas em 7 dias, né? Como sair das dívidas. Não adianta você querer investir se você nem dinheiro tem, se você está todo endividado. Ou Instagram, Facebook. Você está em todas as redes nossas? Estou em todas as redes. Mentira, não está em nenhuma, não tem problema. Jefferson, aproveita e já divulga isso, como é que te encontram? Olha, em todas as redes é só procurar @Latos, né? Latos com 2 As. Estou em todas as redes aí, Facebook, Spotify, Instagram. É verdade, a gente também está no Spotify, esqueci de falar. Tem o Billion Cast. Ah, é? Gostou do nome, né? Billion Cast. A gente pensa grande aqui, não é coisa pequena, não. Jefferson, vamos começar aqui com a minha primeira pergunta. Apresenta o que é a Latos, o que vocês fazem aqui dentro e por que vocês são diferentes do que tem hoje no mercado. Bom, a Latos é uma empresa educacional, né, voltada a formar traders, né, profissionais, o pessoal que quer de fato ser um profissional do mercado financeiro, com especialidade em dólar, né, dólar no mercado brasileiro e SAP e petróleo no mercado americano, na CME em Chicago. A gente usa uma metodologia chamada Tape Read, é bem difundida no Brasil. É uma técnica no qual você reage a tudo que está acontecendo agora no mercado, né? Perfeito. Então, você consegue tomar atitudes mais rápidas do que, às vezes, gráficos e outras coisas que o pessoal utiliza. Né? Então, é uma técnica mais ágil, mas bem interessante e que cada vez está se difundindo mais no mercado. E você mantém, por exemplo, todo mundo, ou quem quer, a pessoa fez o curso e ela quer operar junto com você, ela consegue? Sim, o diferencial, a gente tem vários diferenciais, né? E um deles, o primeiro é que todos os cursos são ao vivo, né? Ou seja, você nunca vai ver um curso, uma aula gravada nossa, todas as aulas são ao vivo comigo mesmo, né? E você tem 2 possibilidades, você pode fazer online depois de ter feito o curso vir, ficar aqui no escritório, ter uma posição aqui na nossa mesa, ficar com a gente, né? Ou você pode já fazer o curso aqui. Tá. Né? Você pode ter a opção de comprar um pacote do curso presencial.
Perfeito. Que aí você faz todo o período do curso estando aqui com a gente e caso queira, pode continuar aqui com a gente. Então, por exemplo, eu sou de uma outra cidade, eu quero seguir na profissão de trader, porém eu quero reduzir meu risco, óbvio, né? Que é uma profissão extremamente difícil. Sim. Eu posso, vamos dizer assim, alugar a minha vaga junto com você no seu escritório Sim. e operar junto com você. Sim, a gente tem gente do Brasil inteiro aqui. Por exemplo, fala umas cidades que tem gente aqui. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem da Bahia, tem do Ceará, assim, vamos ver, tem do Paraná, de Pato Branco. Tem médico, tem advogado, tem estudante. Tem médico, tem advogado, tem estudante, tem de tudo. Tem designer. Tem designer, tem Excelente. pessoal de TI. Uhum. Tem, o mercado financeiro é muito democrático, né? Tá. Você não tem aquela coisa, o cara que é da profissão tal vai ter mais afinidade com o mercado. Perfeito. Não. Tanto é que o pessoal fala, mercado financeiro é legal ser economista, né? Não vai fazer muita diferença. Não vai mudar muito. A não ser o fator de você conhecer o contexto, conhecer mais macro, mas caso você não seja economista, você pode ser do mercado do mesmo jeito e as dificuldades vão ser as mesmas, vamos dizer assim, não é uma profissão determinada que vai facilitar o seu processo no mercado. Já vamos colocar fogo aqui. A maioria dos traders perde dinheiro? Perde. A maioria? A maioria. Você chutaria quanto? 90%. Então aquela pesquisa que a CVM fez, tudo bem que eles fizeram mais relacionado a day trade de ações, mas a pesquisa da CVM faz sentido? É o que você observa no mercado? Mas isso, se a gente levar em consideração, é para qualquer profissão. Pega uma profissão que 100% do que começam, terminam e se tornam bons profissionais. Não existe. Mas o problema é o seguinte, por exemplo, você é um mau profissional, mas você ainda vai ganhar, mesmo que pouco. É. O trader, o problema é que você perde o seu dinheiro. Eu Né? costumo dizer que algumas profissões você consegue enganar por muito tempo. O filtro do mercado financeiro é implacável. Para dar certo no mercado, você tem que ser bom, no mínimo bom. Se você for mediano, você não vai dar certo no mercado. Então, por isso que a maioria perde. Até porque vem com a cabeça errada do que é mercado. Né? A galera acha que em 6 meses vai se tornar milionário, vai ficar rico, porque eu estou jogando bola com o Neymar, então vou jogar igual o Neymar em 6 meses. Você é o Neymar? Em teoria. Pô, humilde pra caramba. Nossa, mais bonito que ele, pelo menos. Não, isso com certeza. Também Qualquer não é um referência. Né? Mas, no todo caso, o pessoal vem muito com a ideia errada. Muito com a ideia errada mesmo de que mercado financeiro é fácil, é rápido. Pelo fato de ser simples o acesso ao mercado financeiro, o pessoal acha que é fácil se tornar um profissional do mercado financeiro. E não é, nem um pouco. Me dá uma média de tempo. Por exemplo, eu não entendo nada de mercado, quero seguir na profissão de trader, tô animado, fiz o seu curso, quero prosseguir, peguei uma vaguinha aqui no seu escritório, do seu lado. Em quanto tempo, em média, claro que varia de pessoa para pessoa, mas quando você fala assim, bom, agora você consegue andar com as próprias pernas? Vou frustrar muita gente, mas é de 2 a 4 anos. É uma profissão. Pensa assim, é uma universidade. Uma faculdade. Pensa assim, na faculdade você vai da fazer... vida real. Exatamente. Você vai fazer uma faculdade, você vai levar 4 anos para sair o quê? Diplomado. Você não vai ser um profissional. Claro. Né? Você está formado. Bacharel. Exatamente. Então você vai ter que fazer estágio, vai ter que fazer uma série de coisas. O mercado financeiro, o interessante é que você estagia desde o primeiro dia que você está dentro dele. Tá? Então o processo de 4 anos, você se torna um profissional. Não um bacharel, ou um estagiário, ou um formado. Né? Sim. Então, o problema é que a maioria não leva o mercado financeiro como uma profissão. Acha que é algo que do dia para a noite ele vai, só porque ele fez curso talvez com pseudo profissional, pseudo guru, que ele vai ficar ótimo, ele vai ficar um puta profissional nisso. Tem tempo de tela, tem vivência, tem ciclo de mercado. Tá. O mercado muda o tempo todo, você tem que aprender a mudar. Aprender a analisar os comportamentos. O que acontece quando ocorre, sei lá, o Trump twitta, ocorre o quê? E aí existe o foco. Tem muita gente que acha que tem que operar tudo. Quanto mais souber, eu sei ação, opção, índice, dólar, DI, então eu sou um profissional de mercado financeiro. Pelo contrário, você tem que escolher um ativo e ser o melhor nesse ativo, focado exclusivamente. É verdade que a maioria aqui dentro só trabalha de manhã? Aqui só de manhã. Porque, assim, por quê? Porque o foco aqui é dólar. Certo. O pessoal aqui é todo focado ou dólar ou também S&P e petróleo. Não, o mercado americano abre às 10h30. Então das 10h30 a S&P é equivalente ao Ibovespa. O Ibovespa aqui, só que lá em Nova York. Mas a gente opera praticamente dólar. Então, o que acontece? A liquidez do dólar está na parte da manhã, porque os players estão montando posição na parte da manhã, swap do BC tem na parte da manhã, indicadores econômicos americanos, que são os importantes, que geram movimentação no mercado, são na parte da manhã. Enfim, toda a liquidez concentrada é na parte da manhã. Então não tem sentido a gente ficar num horário a mais que isso. Se eu não conseguir fazer dinheiro na parte da manhã, não vai ser à tarde.
né? Tanto é que a gente brinca que qualquer um que estiver operando na parte da tarde aqui está tentando buscar prejuízo. Recuperar prejuízo. Exatamente. Igual um cassino. Não, perdi, eu não vou sair daqui. Tanto é não... que a gente tem uma regra aqui que não pode operar à tarde. Tá? O pessoal à tarde fica estudando, fazendo outras coisas. Quando que a gente opera à tarde? Quando tem a fala do presidente do Banco Central americano, quando tem PIB, quando tem alguma coisa muito específica. Fato muito relevante que vai mexer com o mercado e vai dar liquidez. Exatamente. Só, mas via de regra, o pessoal trabalha, né? Porque é um trabalho, um trader não é um hobby, né? É uma profissão. Por mais que você tenha uma outra profissão, mas sempre praticamente só de manhã então. Exatamente. Só que o pessoal fala, então só opera das 9 às 11? Não, eu chego aqui às 6h20 da manhã para preparar o meu dia. Então meu dia não começa às 9, meu dia começa às 6. Você está analisando já todos os mercados no mundo. O que aconteceu no mundo, o que pode refletir aqui. China, Europa, Ásia e Pacífico como um todo, Europa e América Latina muitas vezes também. A gente estava aí com crise na Argentina. Então tudo isso é importante, é minha profissão. Então, eu preciso saber o que aconteceu enquanto o mercado aqui estava fechado e o que pode refletir. Sim. Na parte da manhã também eu gosto de operar um pouco o S&P, né? Porque o S&P é 23 horas por dia que ele fica aberto. Então, na parte da manhã é um pouco líquido o contrato, então eu também gosto de operar um pouquinho. Principais benefícios da profissão? Liberdade, né? Você não tem chefe, você determina seu horário. Eu brinco que o mercado financeiro é a liberdade mais controlada que existe, porque por mais que você fale assim, nossa, então eu só trabalho na parte da manhã, a parte da tarde eu vou fazer qualquer outra coisa. Não, a parte da tarde você vai estudar, você vai continuar entendendo as movimentações do dia, o que motivou, você já vai preparar a agenda do dia seguinte para ter uma noção se no dia seguinte pode ter uma movimentação maior, por quê e como que você pode tirar proveito dela. Então assim, apesar de você ter essa liberdade, a liberdade é assim, não tem ninguém para falar assim, faz isso, faz aquilo agora, ou se tem até tal hora para me entregar alguma coisa, ou para você crescer na profissão, você não depende de um terceiro gostar de você, ou uma promoção, não. O seu esforço vai determinar onde você vai chegar dentro do mercado financeiro. Você faz uma meta todo dia? Sim, eu tenho. Todo mundo aqui tem uma meta. Qual que é a sua meta? A minha meta é 20 mil por dia. Dólares? Não, 20 mil reais por 20 dia. mil reais no por Brasil. dia. Né? E lá Ganho, fora. você ganhar 20 mil reais fechar um dia, fechar o dia com 20 mil reais. Isso. Colocar 22 dias úteis aí? É só fazer matemática, né? Mas tem que levar em consideração que tem dia que a gente não bate a meta, porque o dia é fraco o suficiente que a gente não consegue fazer. Tem dia que a gente estopa. O trader perde, não tem essa de, o cara só ganha, o cara é profissional, só ganha. Não existe isso. Sim. Em qualquer setor, não existe. Só pirâmide financeira, né? Que prometem ganho todo dia sem fazer nada, né? Você não entende nada. Pois é, mas a gente perde também. Só que o que acontece? Tem os dias atípicos, os dias de grande movimentação, que a gente acaba explorando um pouco mais a movimentação e acaba fazendo um pouco mais que a meta. E aí no mês a gente faz uma equalização. O que você já viu, né, como trader, mas o que você já viu de outros traders de perda? O que você já viu? O cara perder carro, perder casa? O que você já viu? Eu posso falar por mim, né? Eu venho da área de TI, trabalhei muito tempo com SAP e constituí um patrimônio considerável, né? Ganhava bem, tudo assim, considerável dentro dos padrões da profissão. Mas tinha apartamento, tinha carro, tudo. Entreguei tudo pro mercado. Né? Você literalmente quebrou com quantos anos? Isso... Eu estou com 37, mais ou menos com 30, não, com uns 28 anos. 28 anos, tudo que você tinha conquistado? Eu entreguei para o mercado. Assim, eu estou no mercado há mais ou menos 18, 19 anos. Desde quando primeiro contato com o mercado até hoje, dá uns 19 anos. E desses 19, 8 foi perdedor consistente. Podia dizer que com 28 anos você perdeu, sei lá, R$1 milhão. Mais. Você perdeu mais de R$1 milhão? Mais que isso. Com 28 anos? Mais que isso. E como que não faz para entrar em depressão, em desespero? Então, chegou um momento que eu pensei em desistir nesses 8 anos 1 milhão de vezes. Né? Eu acho que uma maioria que entra no mercado tem esse sentimento. Mas eu tinha certeza que uma hora ia dar certo. Eu não sabia como, eu não sabia quando, mas eu tinha certeza que eu ia lutar para fazer dar certo. Até o ponto que chegou nesses 8 anos que eu estava no fundo do poço, ao ponto que eu fui morar numa república. Né? Porque eu já não tinha mais condição financeira, tudo. E eu tinha duas opções. Ou eu abandonava, literalmente abandonava tudo que eu fiz, tudo que eu dentro do mercado, ou eu tentava mais uma vez, como eu tentei N outras vezes. E chegou um momento que eu olhava para trás e falei, tá muito caro, já gastei muita vida. Nem olhava mais pro dinheiro, eu olhava para a vida. São 8 anos, cara. E nesses 8 anos, muitas pessoas se afastaram, né? Porque a vida é muito cruel, ninguém quer estar do lado de perdedor.
As pessoas abandonam ao primeiro passo que você começa a mudar seu padrão de vida, mudar sua filosofia financeira, as pessoas vão se afastando. Então muita gente se afastou de mim nesse período, muita mesmo, né? Inclusive alguns familiares, meu pai e a mãe, eu comecei a me afastar do meu pai e a mãe porque para não ver eles passando o que eu estava passando, enfim. Então chegava a olhar para trás e falava, não, tem que continuar, não posso jogar fora todo esse tempo. E foi aí que eu decidi me reinventar, que é aí que eu fui conhecer dólar, que é aí que eu fui conhecer leitura de fluxo, que é o tape reading, que aí eu fui ver que tinha gente bem sucedida nisso e eu queria fazer o que esses caras faziam. E aí que eu fui começar a estudar isso e aí que a coisa começou a mudar. Claro, não mudou da noite pro dia. Do dia que eu decidi isso aí, do momento que eu decidi isso aí, até começar a dar certo, começar a fazer algum dinheiro com isso, foi mais de 2 anos. Então assim, você soma os 8 anos perdedor consistente, mais os 2, mais ou menos 10 anos aí, 10, 11 anos para poder começar a tirar dinheiro do mercado. E hoje no evento que você organiza todo ano tem mais de 1000 traders. A gente tem o evento Alato Summit, né? Tá chegando aí dia 19 de outubro. Fala só algumas pessoas que vão estar. Oscar Schmidt, Bernardinho, o Breda do Alasca. Do Alaska Black, a gente já entrevistou. Black, o Breda é fera. O Alaí Souza, a ex-ginasta que teve um problema saltando e acabou lesionando a coluna. Quem mais? Tem bastante gente. O Piangers. Tem alguém grande do governo, né? Eu não pode falar ainda. Ainda não posso falar. Esse é surpresa, mas vai ser bem interessante. Tem muitos outros, tem o Cléster Cavalcante, eu vou estar lá também. Você vai também? Eu vou. Que bom, né? Não, o principal, né? É uma coisa. Mas tem muito mais gente ainda, né? A lista é bem grande, né? Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha em latosummit.com.br. O evento é fantástico, é um evento anual que a gente faz e é um evento para todos os alunos e todo mundo que gosta da Latos, todo mundo que se identifica com a filosofia e com a linha que a gente segue dentro do mercado, vai estar lá. Esse evento é para 1000 pessoas esse ano passado foi para 800 e a gente já tem, ano que vem a gente já tem que pensar porque... Vai ser maior ainda. Vai, com certeza. E deixa eu te perguntar outra coisa. Além de dólar, que é obviamente, vamos dizer assim, o que você trabalha, no que mais você investe, principalmente em renda variável? No que você, quais ações você gosta, quais fundos você investe? É legal você comentar isso porque o pessoal acha que depois que eu me tornar um profissional day trade, eu só vou fazer day trade. Não, pelo contrário. Existe o day trade e o investidor. Day trade é comprar e vender no mesmo dia. É comprar e vender no mesmo dia. E o investidor é que compra hoje e vai zerar daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano. E independente disso, qual o prazo que ele determinar. Todo day trade, em algum momento, day trade profissional que vira um profissional dessa área, em algum momento ele vai ter que se tornar um investidor. Por quê? Não dá para colocar todo o capital que você vai fazendo no mercado no day trade de volta. O mercado não comporta, seu psicológico muitas vezes não comporta, você não dá para ir para o all-in, né? Então não dá para colocar todo o seu dinheiro em risco no day trade. Até porque você é alavancado, a gente opera só futuros, então você sempre está muito alavancado, então você não precisa tanto dinheiro para poder, você precisa ter conhecimento. Então, hoje em dia eu invisto em fundos, gosto muito de fundos, o Alaska Black, por exemplo, gosto muito. O Alaska onde você mais tem dinheiro? O Alaska onde eu mais invisto. Viu, Breda? Você corresponde a 50% do fundo, é só a grana que tá lá. Imagina. O que é o fundo soberano da Noruega perto do lado? Assim, eu não gosto muito de ter carteira de ação, porque o que acontece? Como a gente faz day trade ali, e muitas vezes o dólar está subindo, por exemplo, e depende um motivador, a bolsa está caindo. Não que isso seja uma regra, mas mundo está acontecendo alguma coisa, uma tensão entre Trump e China, por exemplo, Estados Unidos e China, isso traz uma tensão para cá. Então o dólar está subindo, a bolsa está caindo. Me incomoda o fato de eu estar ali operando o dólar, né, comprando o dólar e ver que a bolsa está sangrando. Um investidor vai olhar para falar assim, mas cara, normal. Eu concordo que é normal. Sim. Mas fala isso pro meu estômago, né? Não, é complicado você ter isso. Então por isso que eu não carrego
muita posição em ação. Raramente eu tenho alguma posição em ação, é alguma coisa muito estratégica. Você investe em ações, mas não diretamente, você investe via fundo. Exatamente, via fundo. O que acontece? Como a gente estuda muito macro, a gente entende o contexto e tudo, muitas vezes quando tem uma boa oportunidade de ação, a gente atua até um pouco mais pesado para tirar um proveito. Aí, às vezes no dia, ou às vezes carrega um pouquinho. Mas o espírito day trade não deixa carregar por muito tempo. Tá, mais ou menos em percentual. Quanto você tem no Alasca, quanto você tem no verde, e você deve ter mais alguma outra coisa também de fundo. Aqui tem um monte de coisa. Eu busco diversificar um pouco. Não, então, por favor, vamos compartilhar aqui a informação, não segura. Eu gosto muito do o Black, é o que eu mais tenho. Alaska Black, o verde por causa do Stuber. O Stuber é um cara fora da curva também, né? E tem mais alguns fundos de fundo imobiliário que eu tenho. Qual? Não lembro o nome. Mesmo? Porque aí orientação, a gente vai atrás para ver se é bom e aloca. Depois você vê lá, a gente põe no, põe na edição aqui. Eu passo. E também, aí eu tenho outros negócios que não tem nada a ver com o mercado financeiro, como imobiliário, outras coisas, mas aí diretamente. Tá, justamente para diversificar o risco. Sim, eu diversifico Você não deixa bastante. toda a sua grana no mercado financeiro. Sim. Acho que nem tem porquê, Apesar de eu ser um cara estritamente do mercado financeiro, eu acho que chega uma hora que você tem que dar uma sortida. Eu também invisto em algumas startups pequenas aí, então eu acho que é importante você ter uma diversificação de portfólio. Claro, você tem que ter sempre o principal eu protejo. E como que eu protejo? Colocando em fundos. Para mim eu acho a parte mais tempo. Então você tem fundo de ações, você tem fundo imobiliário, você tem imóveis, você tem private equity, venture capital, você investe em startups. Tem um pouquinho de LCA ainda, alguns CDBs de longo prazo, tem um pouquinho de título de renda também. fixa tradicional zona. Sim. Mas menos, reduzindo cada vez menos. Surpreendente ouvir isso de um trader. Então, mas o que acontece? Chega uma hora que você precisa diversificar o que você tem. Sim. Não adianta você achar que, não... Sempre vou ganhar, vou multiplicar. Exatamente, mas uma vez eu ouvi de um amigo meu que é trader, bem sucedido também, e ele falou assim, cara, meu dinheiro tá tudo na poupança lá, e os juros eu faço em cima do day trade. Eu acho um desperdício. Só você pensar um pouquinho, agir um pouquinho, que você consegue achar umas coisinhas que rentabilizam pelo menos mais que a poupança. Sim. Então eu sou um pouco mais ousado, como eu gosto muito de macro, estudo muito isso, então eu sempre estou de olho em algumas coisas que podem ser interessantes. E no que você não investiria em nenhuma hipótese? Criptomoeda. Sério? Sério. Eu particularmente, o day trade me ensinou uma coisa muito importante, que, cara, você precisa saber o porquê algo se movimenta. Tá. Porque algo sobe ou porque algo cai. Né? E apesar de eu achar a ideia de blockchain um negócio fantástico, eu acho que ao longo do tempo, com regulamentações, com bancos centrais e países ou grandes empresas investindo nisso, como a Libra do Facebook, a China está criando sua criptomoeda e alguns bancos centrais estão começando a olhar com mais carinho para isso, isso pode se tornar algo muito interessante. Mas como ainda não tem um órgão regulatório, e eu nunca sei o porquê sobe ou porquê cai isso, pelo menos assim, não é minha especialidade, mas eu acredito que não tenha muito uma dinâmica para isso, me incomoda um pouco. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve, dá seu like, dislike, comenta, põe os apelidos, vira e mexe, Macaulay Culkin, Dinho Ouro Preto, Celso Portiolli, o pessoal não perdoa não. O meu é motoboy. não cheguei a tanto. Marco Luque, não, já chegou também, Marco Luque, né? Já tive Marco, que não deixa de ser, né? Ele tem o personagem dele. A gente também tá no nosso site, 1bilhão.com.br, podcast, né? Bilhãocast, sei lá, tá em tudo, dá um Google que você acha todo mundo. E divulga de novo. Só procurar @Latos. O meu pessoal é Jefferson, @JeffersonLatos, Latos com 2 As. E o Jefferson? Oi? Com 2 Fs? 2 Fs. Perfeito. E as outras mídias sociais é tudo @Latos. Perfeito. Então... Twitter, Instagram, Facebook. Tchau. Beleza.